Uma igreja atenta é uma igreja vencedora. Uma igreja atenta, uma igreja em prontidão. Uma igreja atenta, o inimigo não escapa. Uma igreja atenta, não tem lugar para o inimigo. Pode tomar o seu assento. Diz no teu irmão: ouviste? Uma igreja atenta é uma igreja vitoriosa. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Imagina se Jesus fosse distraído. Imagina se ele se distraísse só um cadito. Era fatal. Porque a missão dele era muito séria. Aí dele se distraísse, abria a porta para o adversário lhe destruir. E nós às vezes estamos na igreja, mas estamos distraídos. Estamos só com o corpo físico. O espírito está lá fora. A concentração, já não sei onde é que está. E o inimigo brinca conosco. Vê, hoje é um dia de reflexão. Dia da Páscoa. Sabemos o que significa Páscoa. Os que não sabem vão saber o que é que significa Páscoa. O que é que Ele fez por mim e por ti? O que é que Ele está nos a entregar? O que é que Ele nos entregou? Temos que segurar bem o que Ele nos entregou, não é verdade? Semana passada falamos da coroa. Hoje vamos falar daquele que deu a coroa. Aleluia. Então hoje nós vamos falar de Jesus. A própria Bíblia diz que nos 4 livros do Evangelho, fala da morte e da ressurreição. E todos nós sabemos quais são os 4 livros do Evangelho. É Mateus, Lucas, Marcos e João. Amém, povo de Deus? Eu sei que a igreja sabe, só para aqueles que não sabem, amém? E nesses 4 livros do Evangelho fala da morte e da ressurreição. E nós vamos falar dos livros, vamos falar de Lucas. Porque hoje vamos nos basear na ressurreição. Mas não há ressurreição sem morte. Vamos abrir as nossas Bíblias. Pode estar sentado mesmo. Pode abrir as tuas Bíblias no livro de Lucas 22. Eu vou ler rapidamente. No seu versículo 1 diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas estavam procurando como matariam, porque teriam o povo. Então nós já estamos a ver aqui o que é a Páscoa. Já estamos a entender o que é a Páscoa. Não podemos falar de Jesus, da morte, sem primeiro falarmos a Páscoa. Hoje é o dia da Páscoa. Precisamos saber o que é a Páscoa. A Páscoa é a passagem de um lado para o outro. É a passagem de um lado para o outro. A Páscoa é a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Amém, povo de Deus? É a saída da escravidão para a libertação. Porque o povo estava no cativeiro, estava sobre jugo, estava na escravatura. E houve aquela saída da escravidão para a libertação, que tem o nome de Páscoa. O exemplo é o povo de Israel quando saiu do Egito para a terra prometida. Amém, povo de Deus? Para podermos ver a importância da Páscoa. Porque nós às vezes pensamos que é só aquele, chegamos em casa, temos aquela cerimônia, não é verdade? Compramos o ovo de chocolate e fizemos. Não, é muito mais do que isso. Mas nessa festa, ou nesta transição que houve de um lado para o outro, essa transição foi feita através de uma cerimônia. Essa transição foi feita de uma cerimônia que se chama Páscoa, que tem o nome de Páscoa. Por isso, não há Páscoa sem cerimônia. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Agora, eu vou te trazer profeticamente
A própria Páscoa começou no jardim de Éden, profeticamente, só para quem recebe profeticamente, amém? Começou no jardim do Éden, a partir da queda do homem. Mas a própria Bíblia, eu disse profeticamente, entenda. A própria Bíblia, naturalmente, a própria Bíblia começa a falar disso a partir da saída do povo do Egito para a cidade prometida. Amém, povo de Deus? Hoje é um dia importante. Nós não vamos falar da ressurreição. É um dia como hoje que Jesus ressuscitou, mas temos que saber o processo. Amém? Temos que saber o processo. Aqui, neste dia, quando Deus começa a falar na Bíblia, quando Deus começa a falar a partir da saída do povo do Egito para a cidade prometida, Deus ordena ao povo de Israel para comemorar a Páscoa todos os anos. Deus ordenou que eles tinham que comemorar a Páscoa todos os anos. Pastora, não estou a entender. Vais entender segundo a luz da palavra. Vamos lá no versículo da palavra, no capítulo da palavra, para podermos entender. E a chegada, então, a chegada de Jesus também representa a verdadeira Páscoa. Com a chegada de Jesus representa a verdadeira Páscoa. Vais no teu livro de 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver se vamos encontrar. O que é que a Bíblia está a dizer? Alguém encontrou? Eu queria que alguém ficasse preparado para poder ler. 1 de Coríntios 5, versículo 7. Porque apenas alguém morrerá. Desculpa. Fui no Romanos. 1 de Coríntios 5, 7. Diz assim a sua palavra: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Estão a entender, né? É antigo, velho, né? Eu disse que começou aonde? No Antigo? Ok. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa, foi crucificado por nós. Aleluia. Amém. Já estão a começar a entender, não é, povo de Deus? Amém. Já estão a começar a entender. Limpai-vos. Jesus veio para trazer algo novo, para nos tirar do antigo. Eu disse que a própria Páscoa começou no antigo, mas com a chegada de Jesus Cristo, que representa o verdadeiro ou a verdadeira Páscoa, encontramos no 1 de Coríntios 5, 7, não é? Então vamos lá. Na noite em que Jesus foi preso, todos nós sabemos, Jesus foi preso, e vamos também encontrar aqui na Bíblia, onde está a dizer que Jesus foi preso. Antes deu uma cerimônia. Jesus antes deu uma cerimônia. É que eu disse que não existe Páscoa sem. Exato. Então vamos lá ver. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas 22. Lucas 22, versículo 14. Diz assim a sua palavra: e chegada a hora, Lucas 22, capítulo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Estou certa ou não estou certa que não existe Páscoa sem? Houve cerimônia ou não houve? E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra o reino de Deus. 17. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre nós. Porque o que digo que já não beberei do fruto da vinde até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. 20. Semelhantemente tomou o cálice
depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por todos vós. Até aqui nós vimos quando Jesus estava a fazer a cerimônia com os apóstolos, o que é que ele repartiu, o que é que ele estava a simbolizar, o que é que ele estava a deixar no meio do seu povo, o que ele estava a deixar no meio dos discípulos. Nós entendemos, ele fez a cerimônia com o seu discípulo, repartiu o seu corpo, o pão que representa o corpo, depois o cálice como o sangue da nova aliança, derramado sobre vós, sempre que fizeis em memória de mim. Da mesma maneira que Deus ordenou na antiga aliança fazer a cerimônia, Deus ordenou na antiga aliança. Quando Deus ordenou na antiga aliança, Ele fez com um povo, amém? Ele fez com um povo, este povo, o povo de Israel, este povo que saiu do Egito, que estava a mudar a situação, estava a tirar o povo da escravatura, da escravidão, para levar para uma cidade prometida. Ali é Deus a fazer a cerimônia com um povo. Aqui é Jesus a fazer a cerimônia com os discípulos. Aleluia. Está para entender? Estão a entender? Aqui já Jesus a fazer com os discípulos. Então, o mesmo que Deus fez na antiga aliança, fez a cerimônia com o povo de Israel, Jesus também fez na nova aliança. Aleluia. Amém. Deus fez na antiga aliança, Jesus fez na nova aliança. Até aqui nós temos que entender para saber o que é a Páscoa, porque muitos de nós não sabemos o que é a Páscoa. Mas ela veio desde o Antigo Testamento, só que ali foi Deus para um povo, foi Deus falando com um povo, tirando um povo da escravatura, libertando um povo. Jesus, aqui foi Jesus falando com um discípulo, fazendo a Santa Ceia, Jesus fazendo a Santa Ceia. Amém? Então não há Páscoa sem cerimônia e sem Santa Ceia. Dá para entender, povo de Deus? Jesus fez a Santa Ceia na semana da Páscoa. Muitos hoje estão a fazer a Santa Ceia. Nós fizemos a semana passada, amém? Então muitos também estão a fazer a Santa Ceia. Então Jesus também fez a ceia na semana da Páscoa, porque a verdadeira Páscoa é Jesus. Precisamos entender que a verdadeira Páscoa é Jesus. Por isso é que ele repartiu o seu corpo. Ele simbolizou o pão como seu corpo. Simbolizou o vinho como seu sangue. E nós podemos ver, vimos isso no livro de 1 Coríntios 5:7. Está falando que ele é a verdadeira Páscoa. Razão pela qual o verdadeiro Cristo lembra-se da Páscoa e da Santa Ceia. E o seu povo, que somos nós, nos lembramos também da Páscoa e da Santa Ceia. Amém, povo de Deus? Amém. Por isso é que estamos hoje aqui a comemorar, nos lembrarmos, refletir como foi a Santa Ceia, porque foi necessário a Santa Ceia. E nós estamos aqui a rever, a relembrar a cerimônia da Páscoa, que fala da morte e da ressurreição. Então a Páscoa fala da morte e da ressurreição. Jesus morreu numa sexta-feira. Ele foi morto numa sexta-feira. Então hoje nós vamos falar, eu só falei da morte porque não podemos falar da ressurreição sem a morte. Então antes da morte, Jesus fez a Santa Ceia, aquele processo todo. Mas hoje, a chave principal, hoje vamos falar da ressurreição, porque Jesus já não está morto, Jesus já ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E hoje está a fazer terceiro dia. Ele morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo, como hoje. Então vamos falar de quê? Abre a sua Bíblia, agora colocam-se de pé, por favor. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas 24. Eu quero sempre alguém que esteja aí para ler. O irmão Velino pode ler para nós. Lucas 24, leia do versículo 1 a 12. Lucas 24, do versículo 1 a 12. Diz a bendita palavra do Senhor.
E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento. Obrigada, Pai, por esta palavra, por esta manhã. Obrigada, porque o Teu Espírito está aqui neste lugar, porque o Senhor vai falar conosco. Obrigada, porque vamos vivenciar aquele sofrimento e aquela ressurreição. Por isso pedimos a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Ouvimos aqui no livro, no capítulo 24, Jesus ressuscitou. Está a falar da ressurreição de Jesus. Sabemos que Jesus foi massacrado, sabemos que Jesus foi morto, sabemos que ele sofreu injuriamente, sabemos que ele respondeu no silêncio, na sua injustiça, ele não se justificou. Sabemos esse processo todo, mas hoje a nossa visão e a nossa revelação estamos a falar da ressurreição de Cristo. Jesus foi enterrado, foi sepultado numa sexta-feira, e a Bíblia nos diz que havia umas mulheres que ficaram aterrorizadas com isso. Elas ficaram preocupadas com essa situação, porque elas sabiam quem é Jesus. Elas conheciam Jesus na essência. Então a morte não lhes impediu de adorar o seu Senhor. A morte não lhes impediu de continuar a fazer o que eles faziam em vida. E a Bíblia diz que elas, aterrorizadas, baixando o rosto ao chão, lá para poder ir balsamar a Deus, resolveram ir no sepulcro de Cristo, que é para poder balsamar. Vamos balsamar o nosso Cristo, não importa, Ele é o nosso Senhor. Não importa que Ele está morto, Ele continua a ser nosso. Que fé, que fé, que fé. A fé que não vacila, a fé que não precisa de condições. Ele está morto, mas Ele é nosso Senhor. Ele está morto, mas Ele é nosso Deus. Ele está morto, mas Ele é nosso amigo. Ele está morto, mas nós vamos continuar a honrá-lo. Nós vamos continuar a fazer o que a gente fazia. Vamos lá no sepulcro e levaram. A Bíblia diz que eles levaram o aroma, levavam o azeite precioso para balsamar o seu Senhor. Mas quando eles chegam ali, a Bíblia diz, estando elas até aterrorizadas, baixando o rosto ao chão, e o anjo disseram a elas: não está aqui a quem você procura, ele já ressuscitou. O anjo viu elas preocupadas, e o anjo disse: não está aqui a quem vocês vieram ter, não está aqui a quem vocês vieram ver, não está aqui a quem vocês vieram adorá-lo. Lembrai-vos, olha o que o anjo disse a elas: lembrai-vos quando eles vos disse na Galileia.
Quer dizer que o que elas estavam a ver com os olhos físicos ali, antes de Jesus morrer, Jesus já tivera falado. Há pouco eu disse, não se distraia na igreja. Não falei quando levantamos, sentamos? Porque Jesus já tivera falado antes o que havia de acontecer. Jesus já tivera dito, e o anjo está a dizer: lembrai-vos, lembram-se, quando vos disse na Galileia. Quer dizer, nos seus ensinamentos, nas mensagens que Jesus trazia para o povo, ele não deixou de dizer o seu percurso, o que havia de acontecer. Só que nós às vezes estamos na igreja, mas nós estamos só físico. A nossa concentração está onde? O nosso espírito está onde? E elas se esqueceram do que Jesus tivera até dito. E o anjo fez recordar. Agora a minha pergunta é: por que o anjo fez essas declarações, ou fez essa declaração a essas mulheres? Aleluia. Aleluia. Porque elas estavam... Jesus fez lembrar. Por que Jesus fez essa declaração naquele lugar, quando viu elas assim? Por quê? Porque as mulheres foram para o túmulo na hora errada. Na hora errada. No tempo errado. Não no lugar errado, mas na hora errada e no tempo errado. Por que, pastora, não estou a entender? Porque Jesus já tivera falado que o Filho do Homem ressuscitará no terceiro dia. E elas simplesmente não foram no segundo dia para encontrar o morto e fazer. Elas foram onde? No terceiro dia, e já não encontraram ele então foram na hora errada, no tempo errado, porque eles já não estavam, atrasaram. Dá para entender? Atrasaram, não encontraram ali. Aquele que estava entre os mortos já não estava entre os mortos. E eles foram para ver o morto já não estava ali. Essa foi a declaração do anjo. Porque viu que vocês chegaram tarde. E quando se chega, atrasou, não está. Igreja, desperta. O culto é às 7. Estamos chegando às 8. O anjo mensageiro já veio, recolheu o nome, levou o nome. Você pode chegar, você está ali, mas chegaste na hora errada, no lugar errado. Porque aquilo que você devia receber, não vai receber. Porque aquele que veio levar o nome, já levou. Agora, por que as mulheres chegaram na hora errada? Por que as mulheres chegaram no momento errado? Porque não ativaram a sua fé, não acreditaram no que o Messias disse, mas respeitaram a ordem, porque naquele tempo em Israel, no sábado não se adorava. No sábado não se adorava. No sábado não podia se fazer nada. Mas enquanto Jesus estava em vida, mostrou que no sábado se pode. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus trabalhou no sábado. Jesus curou no sábado. Jesus mostrou aos escribas que vale a pena ressuscitar alguém, salvar alguém, ou estar calado e deixar alguém morrer. E quando chegou o momento que Jesus morreu, elas no sábado disseram: não, hoje sábado não podemos fazer. Hoje sábado não podemos fazer, vamos guardar para amanhã. O que eles tinham para fazer sábado, eles guardaram para domingo. Só que quem ordenou, quem descreditou que sábado pode trabalhar, era aquele a quem eles estavam ir adorar. Aleluia, dá para entender? Desperta. Desperta. Desperta, era aquele que eles estavam para ir adorar e não encontraram ele. Porque tiveram medo. Porque tiveram medo. Se a Bíblia diz que fé é crer no impossível,
E se você está crendo nele, está aí balsamar mesmo morto, porque ele vai me ouvir. Mas o medo travou. O medo bloqueou. Deixaram de aproveitar por causa das circunstâncias. Quantas circunstâncias nos impedem de ir à igreja? Olhamos para as circunstâncias, vivemos as circunstâncias e deixamos para o amanhã, quando Deus está a dizer, Ele é o Deus das circunstâncias, aleluia. Ele pode em todas as coisas, Ele é Deus do impossível. E ainda assim aquelas mulheres se atemorizaram, ficaram com medo. Nós vamos adorar nosso Deus, mas vamos amanhã. Nós vamos domingo. E domingo não encontraram. O domingo encontraram a tumba aberta. Domingo encontraram o sepulcro aberto. Jesus já não estava ali. Jesus já ressuscitou. Jesus já estava fora dos mortos. Jesus já estava entre os vivos. E isso até a data de hoje, nós levamos isso na igreja. Sabemos que Jesus cura, sabemos que Jesus liberta, sabemos que não há outro que se assemelhe a Ele, sabemos que Ele é o poderoso, sabemos que Ele é o grande, mas para agirmos, nós muitas das vezes ficamos bloqueados por causa das circunstâncias. A circunstância nos trava. Quando Jesus ensinou, e Ele estava trazendo algo novo. Porque, óbvio, agora vou dizer profeticamente para podermos entender. Por que o anjo estava a dizer que o anjo disse, por que você... O anjo estava querendo dizer, por que vocês ainda estão a viver coisas velhas? Por que vocês estão a viver coisas velhas? Se Jesus veio e trouxe coisas novas, quer dizer, eles estavam a acreditar em Deus, mas vivendo as coisas do antigo passado, da antiga aliança. Eles estavam a acreditar a Deus, mas carregar as coisas da antiga aliança. E Jesus veio para trazer coisas novas. O anjo estava dizendo profeticamente, Ele já não está aqui. E por que vocês ainda estão com as coisas velhas? Ei, pastora, não estou a entender coisas velhas. Coisas velhas é o coração endurecido, é o pecado, é o atraso. Coisas velhas é o medo. E o anjo estava a dizer, Jesus trouxe coisas novas. Jesus antes da morte, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitou a morte. Mas Jesus não conseguia trazer a salvação. A salvação veio por intermédio de quê? Da morte, da cruz, aleluia. Jesus, os anjos estavam a dizer, Ele agora é o vencedor para trazer a salvação. Vós já são salvos, vós já sois livres, vós já são salvos. Por que ainda vive o passado? Por que ainda carrega o passado? Ele está trazendo coisas boas. Que coisas boas? Vida e abundância, saúde e restauração, alegria, paz, amor. Ele recuperou, Ele pagou o preço muito caro. Ele morreu levando os nossos pecados, os nossos pesos, os nossos atrasos. O anjo estava a dizer, por que estão atrasados? Chica lavassúria. Por que ainda vivem no passado, atrasando? E até hoje nós atrasamos. Eu estava a refletir esta noite na minha casa, principalmente em Angola. Eu não sei, na Europa não, mas o espírito do atraso ainda está conosco. O espírito do atraso ainda nos amarrou. O espírito do atraso ainda vive conosco. Falamos de Jesus, mas ainda estamos atrasados. Ei, hoje Ele está a ressuscitar e está a dizer, receba. E o espírito do atraso vai sair da tua vida em nome de Jesus. Porque Ele trouxe tudo. Ele trouxe tudo. Ele traz no tempo, na hora certa. Essa é a hora certa que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para te trazer tudo que está certo na tua vida. Tudo que está certo. E nós atrasamos. Vamos refletir. Quando Deus fala, ouve, aqui estou por um parente. Quando é Deus falar, quando é Deus te mandar, não espera o amanhã. Não tenta fazer amanhã. Faça agora. Aproveita a oportunidade agora. Ele está a falar agora, estás a fazer agora.
Chegou o terceiro dia. E elas podiam fazer sábado, porque tudo começou na sexta. Ele morreu na sexta, mas terminou sábado. Domingo é um novo tempo, aleluia. Domingo é um novo recomeço, aleluia. E elas estavam atrasadas. Elas ainda estavam indo para chorar. Elas estavam atrasadas. Elas ainda estavam para ir embalsamá-lo. Elas estavam atrasadas. Elas estavam para adorar aquele que não fala. E ele já estava entre os vivos. Não se adora os mortos no lugar dos vivos. O lugar dos mortos é no lugar dos mortos que você vai chorar. Mas ele já estava no lugar dos vivos. E ele não estava lá no lugar da morte. Às vezes nós oramos no lugar errado, pedimos no lugar errado, jejuamos no lugar errado, mas ele já não está lá. Ele já não está ali para ouvir o teu jejum, para receber a tua oração, para abençoar-te, para falar contigo, porque nós só falamos com quem fala. Nós só falamos com quem fala. E nós às vezes dizemos que Deus é esse. Que Deus é esse que eu lhe adoro. Que Deus é esse que eu lhe cumpro. Que Deus é esse que eu lhe suplico. Aonde está esse Deus que não me dá, que não me ouve? E você não consegue se identificar se estou pedindo no lugar certo, se estou lhe adorar no lugar certo, se Ele está no lugar certo para ouvir a minha oração, se Ele está no lugar certo para aceitar as minhas súplicas. Nós não oramos para saber se estamos com espírito de atraso. Ele já está na nova aliança, mas nós ainda estamos a orar na antiga aliança. Alguém está a entender? Dá um glória a Deus. Ele já aboliu as coisas antigas. Ele já anulou as coisas antigas. Ele já pagou por ti. E você quer se pagar sozinho na antiga aliança? Quando o teu preço não tem valor para pagar na antiga aliança, e ali você não consegue ser abençoado, porque a bênção está a cair no lugar certo e você não está no lugar certo. Porque a bênção está a cair no lugar que você devia receber, e você não está no lugar que devia receber. Porque você está aí no cemitério chorar, porque você está a pensar que Jesus está no cemitério. E Jesus falou contigo várias vezes em parábola para desmistificar o mistério na cruz, que Ele é o poderoso, e Ele mostrou o seu poder no terceiro dia. O que é que eu entendo com isso, igreja? Às vezes não é preciso você se manifestar, às vezes não é preciso você se justificar, mas as tuas ações vão testificar, as tuas obras vão testificar. Jesus testificou ao mundo através das suas ações, aleluia, das suas obras, que realmente Ele é o Messias, é o Redentor, é aquele que a morte lhe obedece. Debaixo da terra, a terra estremeceu, a morte estremeceu e ressuscitou no terceiro dia para dizer: eu sou o grande sou, o vencedor, o Redentor. Enquanto ele estava a ensinar, ele não disse: eu liberto. Ele não disse: podem me matar, eu vou ressuscitar. Porque ele é original. Por que ele vai falar isso se ele é grande? Ele não se mostrou. Ele passou o que estava dentro dele. Ele estava a passar o que estava dentro dele. Eu não sei se a igreja está a entender. Ele passou dele para nós. Ele entregou o que ele tinha para nós. Ele estava a repartir, ele estava a influenciar, ele estava a passar. Ei, vocês não estão a entender, porque o pecado está demais. Eu vou ter que morrer. Eu vou ter que pagar por vocês. Ele pagou injustamente, ele sofreu injustamente para nos tirar do atraso, para
para nos tirar do atraso. Desperta a mente que dorme. Desperta quem está no atraso. Desperta quem pensa que Jesus ainda morreu. Ele já está entre nós. Ele já ouve a tua oração. Ele já ouve a tua súplica. Ele já conhece o teu espaço. Ela sabe como você lhe adora, em que dimensão você está. Mas alguém pensa ainda que ele está morto e posso lhe aldrabar nas minhas orações, porque na verdade ele morreu. E quem morreu não ouve, quem morreu não vê, quem morreu não sente, quem morreu não sente cheiro. Então eu posso adulterar, então eu posso atrasar e lhe adorar. Não, ele não morreu, o Redentor está vivo. Se você não sabia, ele ressuscitou num dia como hoje. Ao terceiro dia ele saiu, o sepulcro se abriu. A pedra, uma pedra pesada, que o homem que não tem discernimento pensou que essa pedra é tão pesada, ainda que ele quiser sair dali, não vai sair por causa da pedra. Não vai sair por causa da pedra. E colocaram essa pedra. E eu creio que um dia nós vamos fazer uma excursão para Israel. E vocês vão ver aquela pedra até hoje está ali. Estão a conservar a pedra, porque para além de ouvir que está na palavra, os teus olhos naturais também vão ver. Aleluia. E a pedra está ao lado do sepulcro. O sepulcro até hoje está aberto, está cimentado, e todos podem entrar ali. Você vai sentir ao entrar com tristeza, porque Jesus quando entrou com tristeza, mas quando você estiver a sair dali, você vai sentir uma força do sobrenatural, porque o Redentor vive, está no meio de nós para nos dar poder. A graça dele imerecido está sobre nós para dizer: ele é vivo. O anjo fez essas declarações. Eu tirei do quarto evangelho, tirei o livro de Lucas, porque ali o anjo está a declarar. O anjo estava, com certeza, a falar a este povo. Eu ouvi e guardei. Como é que eles nem sabem, não se lembram? Quantos crentes que vão na igreja, a pregação de domingo passado já não sabem? Verdade ou mentira? Quanto de nós ouvimos uma exortação, entrou e saiu para o outro lado? Quanto de nós não consideramos a Santa Ceia? Não consideramos, porque temos o espírito de atraso, que Jesus ainda está morto. Quando profeticamente ele disse: olha, eu vou morrer, mas o meu espírito continuará em vocês. Ou quando eu digo profeticamente, só entenda as coisas do espírito quem está no espírito. Eu não vos deixarei só, o meu espírito estará. Logo devemos entender que em qualquer lugar onde estamos, ele está conosco. Ele tem os olhos fitos sobre nós. Você que está atrasado nas tuas atitudes, ele tem os olhos fitos. Nas tuas ações, não, eu vou orar depois, porque agora eu sou jovem. Espírito de atraso. Eu vou confessar depois, porque agora ainda é muito cedo para mim. Espírito de atraso. Eu vou namorar ainda com aquele papoite. Vou namorar com aquele papoite, porque ainda é muito cedo. Depois eu vou converter. Espírito de... Jesus já estaria ao lado de ti. Você está pensando que Jesus já morreu, e ele já ressuscitou, está bem perto, ver tudo o que você está fazendo. Pastor que começa a dormir com as ovelhas, porque pensa que ele ainda está morto. Dorme com as ovelhas porque ele ainda está morto. Espírito de... Pastora que começa a dormir com as ovelhas, porque sabe que ele ainda está morto. Espírito de... Então haver consequência do espírito de atraso. Estamos a ver as consequências do espírito de atraso. Crente que mente, porque pensa, não, ele ainda está onde? Ele ainda está morto.
ou porque pela graça eu já sou salvo, posso pecar. Amado, igreja do Senhor, graça não é desgraça. Graça não é libertinagem. A graça nos leva a reconhecer o favor imerecido do Yahweh. Nos leva a reconhecer quão grande e poderoso que Ele fez para mim, para ti, para a humanidade, que nós não merecemos por tudo isso. Nos leva a enxergar o amor incomparável, o amor imensurável, o amor que não é um amor humano, é o amor espiritual, porque o amor humano faz agir com sentimento, e às vezes agir com sentimento estraga. Agir com sentimento destrói, porque nós com sentimento passamos a mão no errado, passamos a mão no mal, porque senão vai falar, senão vai chorar, senão vai deixar. Jesus não. Quando se levantaram contra ele e os que ficaram, ele disse: e tu não vais por quê? Será que Jesus não amava? Amava, mas o amor dele era verdadeiro, genuíno. O amor que restaura, que muda e transforma. Aleluia. O amor metanoia, de mudança, trazer mudança. O objetivo era de trazer mudança em nossas vidas. E nós estamos no atraso. Estamos na igreja com as coisas do antigo. Não mudamos nada. Jesus não falou, mas via-se que era mudado. Nós mesmo falando não nos creem, não nos acreditam. Mesmo calado não nos acreditam, porque não mudamos, porque não há mudança, porque não há transformação. E essa morte é com o objetivo de mudança, de transformação. Porque Ele curava antes, igreja. Jesus curava, Jesus ensinava, Jesus libertava antes da morte. Ensinava ou não ensinava? Me ajudam, ensinava ou não ensinava? Curava ou não curava? Abençoava ou não abençoava? Fazia prodígios e maravilhas ou não fazia? Fazia sim. Mas ele viu que era necessário pagar um preço muito caro para você obter a salvação eterna. Aleluia. O crédito está dado. Aleluia. Teu crédito já está dado para obter a salvação eterna. Foi preciso morrer, foi preciso passar na cruz. Sacrifício. Sacrifício. Isso requer mudança. Agora quem deve querer mudança? Quem deve aceitar mudança? Quem deve estar disposto e dizer: eu quero mudança. Eu não só quero bênção, eu não só quero sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero a salvação eterna que homem algum dá, somente Ele pode entregar. Eu quero essa salvação, e para isso há requisitos, igreja. Não só estarmos na igreja, mas reconhecê-lo como nosso Salvador, que trouxe a salvação, e se submetermos a Ele. Se submetermos a Ele, ser seguidores de Cristo. Ele morreu para sermos, ressuscitou para sermos seguidores. Alguém está disposto neste lugar em mudança genuína? Antes Ele nos curou, mas não tínhamos a paz. Aleluia. Ele teve que morrer, Ele teve para trazer a paz, que é a salvação. A igreja está entendendo? Porque Ele sabia que os dias maus havia de se avizinhar. Ele sabia que os momentos maus havia de chegar. Mas o meu povo que está salvo é o povo que chama pelo meu nome. Aleluia. O meu povo que chama pelo meu nome é o meu povo que se humilha.
É o povo que dobra o seu joelho e busca a minha face. Não é fácil dobrar o joelho. É para um povo que renunciou. Um povo que, para além das circunstâncias, não te pode impedir. As circunstâncias impediram aquelas mulheres com fé. As circunstâncias impediram aquelas mulheres com fé. O facto de sair e para ir ao túmulo, para ir balsamar o seu rei, é porque elas tinham fé. Mas ainda assim, elas se sentiram bloqueadas. Por quê? Porque as circunstâncias é que estava a lhes dirigir. As circunstâncias é que estava a comandar. Pastora, não estou a entender. Quando o problema te comanda, você fica paralisado. E isso é exemplo para nós. Eu tenho 40 anos e não estou casado. Não vou na igreja porque estou cansado. Eu não tenho casa. Estou na igreja há muito tempo. Não tenho trabalho. Desisto. Circunstância. Hoje não vou na igreja. Estou cansada. Circunstância que está a te comandar. E a Bíblia diz: nada me tirará do amor. Nada me tirará, nada mesmo, nem a morte. Então aquelas mulheres podiam se basear naquela palavra, que se Jesus morreu, também nem a morte me vai travar daí hoje sábado, porque eu tenho que estar lá. Eu estou a sentir que nós precisamos de ouvir mais. Eu estou a sentir que precisamos entrar na profundeza da revelação profética. O anjo disse que vos foi falado antes. Tudo o que aconteceu no livro do profeta Isaías, ele já tinha falado. Ei, Shikatalamanaia, Shinderevanai. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra profética, pusemos na gaveta, ignoramos, porque não me disse, a profecia não me disse quando vou casar, com quem vou casar, que casa vou ter, que trabalho vou ter. Ignoramos a verdadeira profecia da orientação, aleluia, orientação da palavra de Deus, direção divina, direção da sabedoria, de como devemos permanecer, de como devemos resistir, aguentar na tribulação, aguentar na fome. Eu estou falando para um povo sofredor, eu estou falando para um povo que está a sofrer. Eu estou vendo pessoas aqui a sofrer, mas eu estou a te dizer que o Senhor disse que para além do teu sofrimento, não desista. Não desista. Não desista. Não aborreceis os vossos filhos. Por isso eu desista. Vamos tomar atitude. Tem pessoas que ouvem. É hoje que você está falando. É hoje que você está. Porque eu não tenho marido. Mas você não se esqueça de saber o teu chamado, de como Deus te chamou, em que circunstâncias Ele te chamou. Aceita Ele como te chamou, e cumpra Ele como te chamou, e obedeça como Ele te chamou. Eu não vou na igreja porque eu não tenho casa, não tenho bom trabalho. Sim, você não tem bom trabalho, mas identifica como Deus te chamou. Ele deu de comer o corvo. Ele deu de comer o profeta com corvo. Você não tem trabalho, mas você está a comer. Como você está a comer, você não sabe, mas estás a... Porque Ele ressuscitou para isso. Porque Ele está dizendo para você estar de pé, não precisa da comida, mas precisa de mim. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque Ele está dizendo, basta eu na sua vida. Porque Ele está dizendo agora, não mais você, mas eu que vivo em... Ele vive em nós. Ele está em nós. Ele ressuscitou com isso, igreja. Pastora, mas vou viver pobre. Não, porque Ele é que criou os céus e a terra, e tudo quanto está na terra foi dado por Ele, feito por Ele, para eu e tu.
para eu e tu, Ele colocou nas nossas mãos. Mas nós dependemos, isso não nos dá independência. Ele deu tudo, mas Ele não tirou a independência. Você é dependente de Deus. Ele não tirou a dependência, Ele não te pôs independente, Ele te colocou dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Quando nós entendemos os preceitos de Deus, eu não entro em pânico. Eu fico contente com a bênção da minha irmã. Porque quando eu glorificar, exaltar a bênção da minha irmã, eu estou a entender que o meu está chegando na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Igreja, Ele ressuscitou hoje e trouxe tudo isso. Ele ressuscitou com uma bagagem. Complementa bem, complementa a saúde. Ele ressuscitou com uma bagagem onde está a alegria. Porque te inquietas. Porque te inquietas. E porque estás com espírito de atraso. Hoje não mais você, mas Ele pode. Deposita a tua confiança nele. Pastora, estou a passar humilhação, mas Ele não está a te humilhar. Ele tem um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus é infalível, não falha. Você só precisa crer e acreditar em ti próprio. Acredita e se respeita. As pessoas vão te respeitar. Mas quando você dá crédito a quem não te respeita, você está a ajudar eles a te desrespeitar. Você é pedra preciosa. É linda de Deus, bonita de Deus. Creia em Deus e declara com a tua boca. Aleluia! Você pode aplaudir. É uma grande festa. Ele trouxe isso. Ele ressuscitou com isso. E as mulheres ainda estavam indo lá chorar. E o mesmo anjo está fazendo a declaração aqui neste lugar. O mesmo anjo está a declarar. Porque te abates. Porque choras. Porque voltar naquilo do passado. Quando Ele te deu o poder em meu nome. Em meu nome. E por que não falas no nome dEle? Que essa doença vai calar a boca. Essa doença vai sair agora do corpo dele em nome de Jesus. O Redentor, o Salvador, o que abre portas, o que te levanta e te tira de baixo, coloca por cima. A razão do teu viver. O que sabe e conhece todas as coisas. Vamos dar crédito. Igreja, a partir de hoje vamos dar crédito. A partir de hoje vamos dizer: Ele vive, Ele está comigo. Aonde quer que tu estejas, no meio do perigo, no meio dos colegas, no serviço que estão te odiar, você fala: o meu Redentor vive. Jesus nos preparou antes, porque chegou um momento mau, tempo mau, coisas terríveis que os nossos olhos estão a ver, os nossos ouvidos estão a ouvir. Mas se guardarmos a sua palavra e cremos que Ele já ressuscitou no terceiro dia, então não há nada que passa despercebido diante do teu Deus. Aleluia. Tudo que você está a sofrer, Ele sabe. Tudo que você está a passar, Ele tem conhecimento. Toda doença que você tem, Ele sabe. Creia somente. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Hoje é domingo de Páscoa. É mudança da tua vida. Páscoa é mudança. Páscoa é transformação. Páscoa é receber algo novo.
Páscoa é passagem. Começa a declarar: eu estou a passar, eu estou a atravessar, eu estou a sair da humilhação, estou a ir para a exaltação, eu estou a sair das trevas, estou a ir para a luz, eu estou a sair das correntes, eu estou a ir para a liberdade. Começa a declarar: isso é Páscoa. Eu estou a sair do choro, estou a ir para a alegria. Páscoa. Páscoa. Páscoa é mudança. Eu quero olhar na vossa cara. Mudança, eu quero olhar na vossa cara. Decisão boa, eu quero orar. Mudança de atitude. Páscoa é sair da prisão, é sair do cativeiro, é sair do Egito, é sair do Egito, é sair da maldição. Páscoa está a te tirar da maldição. Eu disse está a te tirar agora. Eu não disse que já te tirou. Está a te tirar agora. Se alguém ainda está, já está a sair agora, em nome de Jesus. Páscoa é alegria. Páscoa é amor. Páscoa é ter alguém que te cuida. É reconciliação. É perdão. Às vezes a falta do perdão nos prende. Solta-se. 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 Perdoa a todos. Perdoa os que te amam. Perdoa os que não te amam. Perdoa o momento do perdão verdadeiro. E quando você se encontrar com perdão genuíno, perdão genuíno, perdão verdadeiro, perdão sincero. O perdão que recebemos, o perdão que nos livrou, o perdão daquele que deu a sua vida por causa do perdão para nos perdoar. Perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, perdoa o teu irmão. Igreja que leva rancor e diz: eu não falo com a minha mãe, eu não falo com o meu pai. Você está amarrado no passado. Saia do passado. Nos curvamos diante da tua presença. Perdoa a tua mãe, perdoa o teu irmão, perdoa a tua tia, perdoa a tua filha, perdoa o teu filho, perdoa. O perdão é para o cristão. O perdão da tua presença nesse domingo da tua ressurreição, porque sabemos que nós não somos nada, não merecemos tanto amor, tanto favor. Às vezes só te falta liberar o perdão. Só se recorda, se recorda, se recorda. Não precisa ver quem te ofendeu. Até perdoa quem te ofendeu. Perdoa quem te fez mal. Perdoa. É mudança de atitude, é mudança de pensamento, é mudança de vida, é mudança de um novo caminho. Diz: eu perdoo meu pai. Eu perdoo porque meu pai, porque a palavra de Deus diz. E abre, Senhor, o coração dessa pessoa e faça enxergar. Começa a declarar palavras do eu. Eu acho que você está falando. Eu acho que você está naquela que te fortalece. Jesus está te fortalecendo. Ressuscitou para te fortalecer. Te ressuscitou para te mostrar a verdade que liberta. Te ressuscitou para te mostrar as coisas celestial. Ressuscitou para andarmos na presença dele. Ressuscitou para estarmos na direção do Yahweh. Esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade. Aproveita a oportunidade deste dia. Não guarda para amanhã. Não guarda para outro dia. É hoje que ele ressuscitou. Aleluia. É hoje que ele ressuscitou. Aleluia. É hoje que você está vendo que ele ressuscitou. Ai, que Jesus morreu para o pecador. Oh, celebrar, a sua cruz, meu Jesus. Ai,
seu assento, toma o seu assento. Nesse espírito, pode tomar o seu assento. E creia, meu irmão, minha irmã, que Jesus trouxe algo novo. Essa tua vida atual de Jesus, ou a vida atual de Jesus, trouxe mudança para a sua vida, trouxe transformação para a sua vida. Essa vida atual de Jesus trouxe portas abertas para a tua vida. Essa vida atual de Jesus em nós trouxe um novo caminho para a sua vida, trouxe coisas boas para a sua vida. E receba nesta hora no Espírito coisas boas. Receba nesta hora a grandeza que Ele trouxe, a grandeza que está nessa vida atual de Jesus. Que essa grandeza te conceda, que essa paz reine, que seja essa mulher que marca a diferença, que seja este homem destemido, este homem cheio de graça e de poder, que se espelhe a Jesus, que seja este homem seguidor de Cristo, que seja este homem exemplar nesta terra, que seja este homem que identifica que recebeu de Deus, recebeu de Jesus, a partir do dia que Ele ressuscitou. Que seja este homem prudente na sua casa, sábio na sua casa, protetor da sua família, intercessor da sua família. Que seja esse homem que esteja por cabeça e não por cauda. Que seja esse homem influenciador da palavra. Que seja esse homem que diz: eu vejo algo diferente em mim. Que não mais eu, mas Jesus em mim. Que não mais eu, mas o Espírito do Abba Pai sobre mim. Que veja esse homem, que seja esse homem que leva o Evangelho, que sai às ruas, mas não para ser derrotado, mas para influenciar, para libertar o cativo. Que seja esse homem pastor, que seja esse homem evangelista, que seja esse homem presbítero, que seja esse homem diácono, que seja o provedor da família, que seja o exemplo dos seus filhos, e filhos biológicos como filhos espirituais. Que seja essa mulher sábia, que seja essa mulher que andando com seu esposo revê andar com Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que seja essa mulher conselheira, que seja essa mulher que está pronto para cumprir, pronto para fazer. Que seja essa mulher que a partir de hoje diz: eu recuso-me de qualquer atraso na minha vida, eu recuso-me de qualquer atraso no meu caminho, no meu projeto. Que seja esse crente que sabe recusar o atraso em nossas vidas, recusar o tarde que você está sentado ali e diz: é verdade, eu reconheço, eu tenho atraso nisso, eu tenho atraso naquilo, e eu rejeito agora este atraso, porque Jesus, Ele trouxe para mim coisas novas, Ele trouxe para mim boas coisas. Jesus me garantiu vitória, Jesus te tirou da humilhação, Jesus te tirou da vergonha, Jesus te tirou da vergonha, Jesus te tirou da vergonha. E diz: eu não posso carregar a vergonha, eu não posso carregar a vergonha. Não carrega a vergonha, deixa hoje, deposita agora, deposita a vergonha. A vergonha impede o teu ministério, a vergonha impede aquilo que Deus te deu, a vergonha impede. Sangue de Jesus que faça transfusão nas nossas veias nesta manhã. Sangue de Jesus que limpa as nossas veias nesta manhã. Sangue de Jesus que nos cubra, nos dá poder. Sangue de Jesus que te dá força. Sangue de Jesus que te renova. Haja renovação e mudança para os verdadeiros adoradores, para aqueles que seguem Cristo, aqueles que são seguidores de Cristo. Reconheça que você é seguidor de Cristo. Reconheça que você é seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo não pode temer, 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 não pode temer. Seguidor de Cristo tem uma vida de adoração. Seguidor de Cristo tem uma vida de adoração. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Espírito Santo.
Porque o Senhor trouxe coisas novas, mudanças, o toque nesta hora. E eu declaro que a tua vida não será mais essa, em nome de Jesus. Eu declaro que a tua vida não será a mesma, em nome de Jesus. Se a tua vida estava boa, o Senhor está a acrescentar. Se a tua vida precisava de ser boa, então receba agora, em nome de Jesus. Tem que haver mudança daqueles que creem. O mundo tem que nos ver, o mundo tem que te ver. O mundo tem que reconhecer que alguém está em você. O mundo tem que reconhecer que há um Deus poderoso dentro de ti. O mundo tem que ver Jesus em você. O mundo tem que ver Jesus em nós. O mundo tem que ver Jesus na igreja. O mundo tem que ver Jesus no seu templo. O mundo tem que ver Jesus nas nossas famílias. O mundo tem que ver Jesus nos nossos filhos. O mundo tem que ver Jesus nos nossos netos. O mundo tem que ver Jesus à nossa volta. Aleluia! Oh, aleluia! Por isso não se cansa de adorar. Não se cansa de guardar o mandamento de Deus dentro do teu coração. Não te cansa de declarar as palavras de Deus. Não se cansa, porque nós estamos num mundo de trabalho. Os tempos são trabalhosos. Quem quer cansar, é melhor pedir já para ir para a glória. Porque enquanto não está na glória, é trabalho. E nós somos Pentecostes. E está a chegar o mês do Pentecostes. 50 dias de Pentecostes. Vamos começar já. Prepara o teu coração para a batalha do Pentecostes. De 50 dias. Se renovar. Que significa 40 dias de jejum de Cristo. E os 50 dias após, os mais 10 dias após a ascensão, quando Jesus foi arrebatado, os outros 10 dias que completa 50 dias. Foi assim que desceu o Espírito Santo no meio do seu povo, no meio do Pentecostes. Isso é que traz revelação. Aleluia, aleluia. Até aqui é a palavra que o Senhor nos deu. Então sim.